Então, vamos lá, gente. Vou colocar aqui a apresentação. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Acredito que todos já estão vendo. Inclusive, aproveitei para fazer aí a propaganda do canal, tá? E nós vamos... Muito bom. Obrigada. E aí nós vamos dar início à nossa aula. Como eu disse, nós vamos com foco, né, na morfologia, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, né, que estudar gramática, né, inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso, né, como vocês devem fazer a divisão do estudo da gramática. Porque muitos alunos, né, têm pouco tempo para estudar, porque a maioria só se preocupa em estudar quando sai o edital, não é o caso de vocês, tem uma turma aqui que já vem estudando, né, desde o ano passado e agora continua, porque concurso é assim mesmo, né, até passar, certo? Então, mas tem aquele pessoal, né, que vai na hora do desespero, por onde eu devo começar, tá? Então, a base, né, para você formar uma base gramatical, é começar pela morfologia, em seguida a sintaxe, e depois as outras divisões, elas podem vir a qualquer momento. Você só não pode quebrar essa sequência, morfologia e sintaxe. Por quê? Você só vai conseguir compreender a morfologia, a sintaxe, se você tiver essa base, né, da morfologia bem solidificada, tá? E a banca URCA, ela explora muito bem esses dois eixos, né, a morfologia e a sintaxe. Nós já tivemos provas da URCA em que tinha 3 questões só de sintaxe, fora as questões de morfologia. Né? A prova, praticamente uma prova de 10 questões, eram 2 questões envolvendo morfologia pura, né? Mais 3 questões de sintaxe, então você tem aí metade da prova, né, envolvendo esses 2 assuntos muito importantes, tá? Então, na primeira questão, e aí nós já vamos agora para o TD, tá certo? Todo mundo aí, né, observando, eu já tinha mandado o TD para a Carol, eu acredito que vocês, né, tem gente que imprime, tem gente que fica compartilhado aí o material em um outro lugar, tá? Então, a primeira questão, ela vai dizer o seguinte, olha, na frase, em cima do fogão, tem uma panela destampada, cheia de óleo, né? No almoço teve batata frita. O termo destacado é considerado. E aí a banca destaca a palavra fogão. Esse tipo de questão é muito comum, né, para a banca, certo? Não só para a URCA, para outras bancas também, tá? Banca UPA trabalha muito bem também a morfologia, né, que são bancas que estão, a Consupan também explora, são bancas que estão sempre, né, elaborando os concursos aqui na nossa região, tá? E a questão vai tratar, né, de especificamente essa palavra. Né? A banca ela sempre vai trazer aí um trechinho, né, de um texto que ela colocou na prova e destacar um termo. Então, ela vai pedir para você fazer a análise morfológica. Né? Ela pergunta assim, ó, o termo destacado é considerado. Então, qual é a forma que esse termo tem? Tá? Então, só para a gente esclarecer um pouquinho, dentro da morfologia, nós vamos ter 10 classes de palavras. Eu costumo dizer que, e lá no canal eu também começo com um vídeo sobre o substantivo, né? Que as 2 classes mais importantes são o substantivo e o verbo. Por quê? Porque é através dessas 2 classes que a gente estrutura boa parte da nossa fala. Então, são as classes mais utilizadas, né, no nosso dia a dia, certo? Então, o substantivo é a palavra que nomeia. Tudo que tem nome, tá? Seja no mundo real, seja no mundo imaginário, nomeia os objetos, as ações, os processos, os sentimentos, nomeia as coisas em geral, tá? Então, isso é o substantivo. Então, eu já sei que fogão, né, está nomeando algo. Então, de cara, nós só temos aí 2 alternativas relacionadas ao substantivo, né? Por que não é um verbo, professora? Verbo é a palavra, né, que indica ação, que indica processo. Gente, quando você estiver na dúvida se a palavra é verbo ou não, tenta conjugar essa palavra, tenta flexioná-la
pelo menos nos tempos básicos, presente, pretérito, futuro. Não dá para flexionar fogão, né? Eu fugarei, tu fogarás, não tem como, não é um verbo, está nomeando algo, né? Então, aí nós ficamos entre letra C e a letra E. Na classificação do substantivo, né, o substantivo ele pode ser primitivo ou derivado, primitivo quando ele tem origem própria, né, não vem de nenhuma outra palavra. Derivado, né, quando vem de outra palavra, certo? Concreto, quando é aquele substantivo que tem existência própria, né? Abstrato, quando depende de um ser para existir. Simples, quando só possui uma base. Composto, quando tem duas ou mais palavras. Ele também vai poder ser coletivo, né? Quando é aquela palavra que indica conjunto. E ele também pode ser comum ou próprio, né? Que é aquela palavra que indica comum os seres em geral e próprio que particularizam ser. Então, a banca diz, na letra C, é um substantivo concreto no grau normal. E na letra E, ela diz, é um substantivo concreto no grau superlativo absoluto sintético. Vamos só esclarecer isso. Veja, quando nós tratamos do grau do substantivo, na aula que está gravada também lá no YouTube já está falando sobre isso. Quando nós tratamos do grau, nós estamos falando de aumentativo e diminutivo, certo? Então, no substantivo, eu só aumento ou diminuo. Não tem forma superlativa, não tem forma relativa, não tem forma comparativa. O substantivo ou ele é aumentado ou ele é diminuído. Ele pode ser aumentado na forma sintética, né? Na forma sintetizada com o uso do sufixo. Vamos pegar aqui casa, né? E eu formo casarão, acrescentei o sufixo aí no caso, né? Arão. Então, mas, ou pode ser diminuído, casinha, casebre, né? Então, ele pode ser diminuído ou aumentado pela forma sintética, pelo uso do sufixo, ou então, né, aumentado ou diminuído pela forma analítica, quando eu faço uso de uma palavra a mais. Eu poderia dizer casa pequena, casa grande, né? Mas, então, a palavra fogão, ela nem está aumentada, nem está diminuída, né? Porque fogão não é um fogo grande, tá? Não vem da palavra fogo, né? Fogão nomeia simplesmente o objeto, né? Não é o aumentativo de fogo, tá certo? Então, gabarito, como muitos já disseram aí no chat, tá? Letra C, ok? Então, deem uma olhada no substantivo, é muito importante. A banca explora, não só ele, assim como as outras classes. A segunda questão, tá? Ela vai dizer o seguinte, olha só. Na frase, foi crescendo assim, precário, feinho, fragilíssimo. Né? As palavras sublinhadas devem ser classificadas como, veja, professora, a senhora falou na questão anterior sobre o substantivo. Nós sabemos que são 10 classes, né? Falei do verbo também agora há pouco, que é a palavra que indica ação, processo, fenômeno da natureza, tá? E aí, o que nós vamos ter mais? Além dessas duas, tem 8 classes. Por que eu falei especialmente do substantivo e do verbo? Porque são as duas classes mais importantes. Depois, quando a gente começa a explorar as outras classes, nós vamos perceber, olha, que os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes, essas 4 classes, elas estarão diretamente ligadas ao substantivo. São, inclusive, chamadas de determinantes do substantivo. Por quê? Porque servem para acompanhá-lo. Ou para dar ideia de quantidade, como é o caso dos numerais, né, de ordem, da ideia de definição ou indefinição, que é o caso dos artigos, caracterizar, que é o caso dos adjetivos, né, caracterizar, qualificar um substantivo, e os pronomes, que tanto podem acompanhar, como podem substituir o substantivo. Então, as palavras precário, feinho e fragilíssimo
estão se referindo a algo que foi crescendo, que a frase não diz quem é esse algo, mas a gente sabe que está fazendo referência a algo que era precário, que era feio e que era frágil. Então, essas palavras estão caracterizando algo que não ficou claro, mas elas servem para trazer uma característica. Então, muito bem, olha aí, Edna, encontrei com a minha amiga Edna hoje na rua, já sabendo da aula. Então, ela caracteriza, né? Aí, são palavras que servem para caracterizar, então elas são letra D, como muitos disseram, né? São adjetivo. Aí, na questão, aproveitando a deixa, vai tratar de advérbio, né? Tem letra B, advérbio, e letra C, preposição. O que é o advérbio? O advérbio é a palavra que indica uma circunstância. Circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade. E o advérbio, gente, é uma palavra que vai estar sempre acompanhando o verbo, o adjetivo ou ele mesmo. Veja que eu disse há pouco, ó, quem é que acompanha o substantivo? O artigo, o adjetivo, o numeral e os pronomes. Então, o advérbio vai estar sempre ligado ao verbo e ao adjetivo, e serve para trazer circunstâncias. E as preposições são elementos que servem para ligar, né? Preposições são aquelas palavrinhas, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, né? Sem, sob, sobre e traz. Então, essas palavras, elas servem para ligar termos. Como assim termos, professora? Ligar elementos, outras palavras, tá? E não especificamente uma classe, né, determinada, certo? A preposição pode ligar quaisquer termos, mas a gente vai tratar mais disso adiante, tá bom? Então, gabarito da segunda questão, letra D. Vamos para a próxima. A terceira questão, né, nós vamos ter aí, ó, torresmo na expressão torresmo à milanesa, né? O adjetivo é, veja, então, quem é o adjetivo? Primeiro, vamos identificar quem é o adjetivo nessa frase, né? Torresmo é o substantivo, né? Tá nomeando algo, aí no caso, uma comida, né? Bem típica aqui da nossa culinária, o torresmozinho, quem não gosta, né? E a milanesa. Professora, o microfone da senhora está desligado. Desligou. Aqui sem querer. Pronto, voltou. Pronto. Então, eu estava falando aí da questão 3, né? Torresmo à milanesa. E aí a banca pergunta: o adjetivo é. Então, a banca quer saber sobre a classificação do adjetivo. Então, nós já vimos que torresmo é o substantivo, porque está nomeando, né, aí algo, né, nomeando aí uma comida, uma especiaria própria aqui da nossa região, né? E a milanesa caracteriza esse adjetivo, certo? Detalhe, assim como o substantivo vai ter classificação, o adjetivo também tem, tá? Como é que o adjetivo é classificado? O adjetivo pode ser simples ou composto, ele pode ser formado por uma palavra só, vamos supor, eu digo blusa azul, minha blusa, blusa azul. Blusa é o substantivo, azul é o adjetivo que caracteriza o substantivo, que é uma palavra só, então é um adjetivo simples, formado por uma só palavra. Mas se eu disser blusa azul marinho é um adjetivo composto, né? Que é formado por duas palavras. O que seria um adjetivo primitivo, né? Uma palavra primitiva é uma palavra que não provém de nenhuma outra. Então, quando eu digo a palavra azul, que caracteriza a minha blusa, azul não vem de ninguém. Agora, se eu dissesse blusa azulada, azulada seria um adjetivo derivado,
certo? O que é um adjetivo pátrio? É um adjetivo que indica a origem, de onde, né, aquele substantivo vem. Quando eu digo assim, ó, rapadura do crato, né, uma locução adjetiva. Por que é uma locução, professora? Locução porque ao invés de dizer uma palavra só, rapadura cratense, né, eu utilizei duas palavras do crato, né, duas palavras para fazer a mesma coisa, tem a mesma função, caracterizar. Então, quando aparecer, gente, a palavra locução, ela aparece no adjetivo, ela aparece na conjunção, ela aparece no verbo. Quando aparecer a palavra locução, quer dizer que você tem duas palavras ou mais para cumprir a mesma função que uma só, tá certo? Então, a milanesa está se referindo a torresmo, e aí? Depois da. E esse de verbal, professora? De verbal nem tem nada a ver com adjetivo, tá? De verbal é uma palavra que deixa de ser verbo. Aí a banca está só misturando as coisas para confundir. E a letra A? Formado por derivação imprópria. O que é isso? Um adjetivo formado por derivação imprópria. É um adjetivo que mudou de função. Ele não é mais um adjetivo, ele agora é um substantivo. Então, bora lá, minha gente. O que é que nós vamos ter aí? Torresmo à milanesa. E aí? A milanesa não é composto, não tem duas palavras. Tem uma preposição, né? E tem aí milanesa, que vem de Milão, torresmo à milanesa. E aí, que tipo de adjetivo é? Opa, agora sim, é um adjetivo pátrio, né? É a mesma coisa de dizer, né? Rapadura do crato. E aí, do crato vai caracterizar a rapadura, e do crato indica a origem, então é um adjetivo pátrio, tá certo? Vamos à quarta questão. É assim mesmo, a gente vai errando, acertando. O importante é estar estudando. Olha só, chegamos numa questão interessante, tá? Que ela vai tratar aqui da palavra os, né? Que diz assim, ó. Durante longo tempo, os dois ficaram mudos, como se uma parede de blindex os separasse. Veja só, a palavra os, opa, professora, os é uma palavra? É sim, gente, que funciona como uma vogal, né? Porque vogal, o fato dela ser vogal não descaracteriza, né? Não deixa de ser uma palavra. Vogal é o som dela. O que quer dizer vocal? Quer dizer que o som sai pelo nosso aparelho fonador sem nenhum impedimento. A, E, I, O, eu mal mexo a boca. Já as consoantes, eu vou precisar de uma articulação maior dos dentes, da língua, dos lábios, certo? Então, a diferença de vogal e consoante é essa. Mas o A, o O, né? O U são palavras, tá? A gente vai chamar aí, no caso, o O, uma palavra monossílaba, porque só tem uma sílaba. Letra A, gabarito, letra C, tá, Ângela? E primeira letra C, segunda letra D, tá? E a terceira letra C. Então fica C, D, C, ok, Ângela? Então vamos lá. A banca está dizendo assim. Desculpa, gente, como eu estava falando, o O, né, que é uma palavra, dentro da morfologia, o O pode ser um artigo e o O pode ser um pronome, né? Quando é que O é artigo, professora? Quando acompanha o substantivo, ou uma palavra que está substantivada. Veja, se esse os que está junto do numeral 2 fosse ele o destacado, tá? Então, nós diríamos que esse os que está junto de 2 seria um artigo. Por quê? Durante longo tempo, os dois, ao invés de dizer o nome, né? José e Maria, vamos supor, eu utilizei o numeral, né? Com o valor de substantivo, porque ele substituiu o substantivo. Então, esse os, que acompanha aí o numeral 2,
é um artigo, tá? Porque dois aí está funcionando como substantivo. Então, o os, que é o o, que é artigo, o os, é quando está acompanhando o substantivo. E o o e o os, que é pronome, é aquele que está substituindo um substantivo. Então, quando diz, como se uma parede de blindex os separasse. Separasse quem? Eles. Né? Eu falei João e Maria. Então, esse os se refere ao substantivo. Então, esse o e esse os, né, que faz referência a um substantivo que eu posso trocar por um substantivo, é um os, que nós vamos dizer que é um pronome. Beleza. Mas aí, na quarta questão, nós vamos ter A e B, que nós já descartamos, né? Esse os que acompanha o verbo, porque os pronomes, quando eles estão substituindo o nome, que é o substantivo, eles vão vir acompanhados dos verbos, tá? Mais uma dica. Então, e aí nós sabemos que existem vários tipos de pronomes, né? Pronome é uma classe de palavras que se subdivide. Pronomes retos, pronomes pessoais, né? Pronomes oblíquos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, possessivos e relativos. Ainda tem os interrogativos, tá? Então, mas esse os, né? Que esse os que está junto do verbo é um pronome pessoal, tá, gente? Porque se refere o quê? A pessoa, né? No caso, a banca poderia ter explorado um pouco mais, ela poderia ter dito, é pessoal átono, né? Ou pessoal tônico, né? Então, no caso aí, se é um os sozinho não tem função nenhuma, né? O que difere o pronome átono do pronome tônico é que o pronome átono ele só vai poder vir acompanhado de um verbo, porque faz referência a um substantivo. Já o pronome tônico, mim, comigo, né? Ti, contigo, eles podem vir sozinhos, sem a presença do verbo, porque eles têm significado, eles têm sentido sozinhos, certo? Então, mas a banca não explorou isso, então gabarito é letra D, né? Os, que está junto do verbo, é um pronome pessoal, porque se refere a um substantivo, ok? Está junto do verbo, mas está substituindo o substantivo, que no caso aí, né, são os dois, né, que seriam duas pessoas que foram também, né, substituídas pelo numeral, que o numeral aí está funcionando como um substantivo, ok? Vamos para a próxima questão. Quinta questão, olha o que a banca fez, né? O Urca adora análise morfológica, tá, gente? Destaca lá a palavra e pergunta a classe. Ela gosta muito. Então, veja, nós temos no trecho, o que veio depois foi a vontade de levar a história para o sertão da Chapada Diamantina, longe da capital ou do recôncavo baiano, onde a maioria dos seus conterrâneos ambientam suas narrativas. As palavras destacadas devem ser corretamente classificadas como. Então, bora lá. Entender aqui, né, como é que funciona. Olha, eu disse há pouco que o O, né, dentro da nossa língua, ele pode ser um artigo, quando ele acompanha um substantivo. Ele pode ser um pronome, quando ele substitui um substantivo. Professora, mas esse O que está aí junto do quê? Que não é substantivo. Quem está marcando letra E já errou. Porque que não é substantivo. Esse O só seria um artigo se ele estivesse junto de um substantivo. Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Então, olha só. Esse ozinho que eu posso trocar por aquilo, aquilo que veio, veja, o O ou o A, quando eu puder trocar por aquilo, tá? Aí, o que vai acontecer? O que é aquilo? É um pronome demonstrativo. Então, aí a banca
né? Nem confundiu ninguém. Se eu já sabia, né, que esse O e esse A que eu troco por aquilo é um pronome demonstrativo, só tinha como opção letra A, tá? Onde, o que é onde? É um pronome relativo, que faz referência a um lugar. Veja, onde faz referência a recôncavo baiano. Os pronomes relativos, eles também são muito explorados pela URCA. Quem são os relativos? Onde, que, quem, o qual, a qual, os quais, cujo, cuja, cujos e cuja, quanto, quantos e quantas. Então, veja só, os pronomes relativos, eles servem para fazer referência ao termo anterior. Então, ele vem sempre fazendo referência a algo que está junto, próximo dele, certo? E aí, onde, tá? Quando estiver fazendo referência a um lugar, será um pronome relativo. E suas, seu, sua, meu, minha, teu, tua, nosso, vosso, é um pronome possessivo. Indica pertencimento, indica posse, tá? Então, gabarito da quinta questão, né? Letra A. Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome possessivo. Ah, gente, detalhe. Agora com o YouTube, essa aula está sendo gravada e depois ela vai ser colocada lá no YouTube. Então, vocês vão ter acesso mais uma vez, tá? Para revisarem a aula, tá? Vai ter aula exclusiva, né, de conteúdos, tá? Então, fiquem acompanhando. Já tem aula lá sobre o substantivo. Essa semana vai ter uma aula só sobre os adjetivos. Eu vou explorar toda a morfologia, tá bom? São vídeos curtos, né, 10, 15 minutos, que vocês vão, né, assistir com muita tranquilidade. No final, eu sempre resolvo uma questãozinha, tá? Vai ajudar muito aí no processo de vocês. Vamos para frente, compartilhe o canal, manda para os amigos, tá? Manda o povo se inscrever, que é para poder agregar valor ao canal, né, e a gente produzir mais e mais. Vamos lá, próxima questão. Qual o nome do canal? Opa! É porque acho que é alguém que chegou depois, né? Obrigada, Edna. Ó, tá aí o link do canal, compartilhei mais uma vez, tá? Professora Sandra Lima, é o link do canal. Gente, quando vocês levantam as mãozinhas, é porque tem alguém querendo falar? Levantou o convidado, mas não será assim do nada. Não sei perceber. Ele botou uma foto. Gente, tem alguém com som ligado. Dom Vicente de Paula, tem alguém querendo falar ou eu posso continuar? Gente, só clica lá, vai direto para o canal. Quinta questão. Já concluímos, né? Então, gabarito da quinta questão, letra A. Ok, gente. Às vezes levanta, né, a mãozinha sem querer. Próxima questão. Diz o seguinte, sexta. Leia atentamente o texto a seguir e assinale a alternativa correta. Veja só. A lógica, os princípios e os valores que subjazem as novas propostas de gestão escolar devem ser atendidos no cenário de um novo desenho do papel do Estado, suas novas funções e responsabilidades. Por isso, e aí a banca, né, vai destacar aí essa expressão, por isso, o estudo pretendeu abranger dois aspectos das propostas. Por um lado, a articulação entre governo municipal e instituição escolar dentro do sistema educativo. Por outro, a organização da instituição escolar. Então, o elemento destacado é responsável por expressar a ideia de, veja, nesta questão, em especial, a banca não está tratando, né, das classes em geral, tá? A banca vai explorar, né, o valor semântico, o sentido, né, que essa expressão, por isso, tá? Que comumente é uma conjunção, se a banca nos perguntasse morfologicamente o que ela significa morfologicamente,
ela é uma conjunção, tá? Mas a banca está explorando o sentido. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Normalmente, tá? A palavra por isso, normalmente, ela é utilizada como uma explicação. Só que no estudo das conjunções, que é uma classe morfológica também que a banca gosta de explorar, tá? No estudo das conjunções, nós não devemos nos ater, tá, à memorização dos termos, né? E sempre dizer que tal conjunção será sempre tal coisa. Então, eu já estou dizendo de cara que não é letra C. Por isso, comumente é usado como explicação, mas aí nessa questão, se você ler com um pouco de atenção, vai perceber que o por isso não traz uma explicação, e sim uma consequência, tá? Eu vou ler novamente, para que você entenda. Olha só o que ela diz. Ó, a lógica, os princípios e os valores que subjazem as novas propostas de gestão escolar devem ser entendidos no cenário de um novo desenho do papel do Estado, suas novas funções e responsabilidades. Por isso, né, o estudo pretendeu abranger, quer dizer, como está dizendo a questão, né, o texto, que a lógica, os princípios e os valores devem ser entendidos, né, de um novo jeito, então, em consequência disso, o estudo pretendeu abranger dois aspectos das propostas, tá? E aí vai explicar que aspectos são esses. Mas o por isso aí tem o sentido de consequência. Então, gabarito da questão, letra D. Então, gente, quando forem, né, ver as conjunções, é importante exatamente Jaciele, substituindo por dessa forma, exatamente. Veja só, Verônica, o por isso também é usado como conclusão, certo? E aí, gente, é lembrar qual é a diferença entre conclusão e explicação. Conclusão é um resumo do fato anterior. E a explicação é uma justificativa. Então, você tem que atentar pelo sentido. A expressão está justificando, né? Então, vai estar explicando. Está resumindo o fato anterior, aí vai estar concluindo. E se ela estiver trazendo uma consequência, como foi o caso, né? O resultado, veja, vai ser uma consequência, tá certo? Então, gabarito, letra D. Como eu estava dizendo, quando forem estudar as conjunções, gente, às vezes a gente se assusta, né? Porque a conjunção é um pouco extensa. Nós vamos ter as conjunções coordenadas, né, que são aquelas os cinco tipos coordenativas: aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva e alternativa. É importante lembrar, né, quais são essas conjunções, mas não se limitem a isso. A gente sempre deve classificar pelo valor semântico, pelo sentido que a conjunção está tendo dentro daquele contexto, tá certo? Do mesmo jeito, as subordinativas adverbiais: causa, consequência, tempo, finalidade, condição, comparação, conformidade e proporção. São 9 tipos. Professoras, são muitas, mas elas só são classificadas pelo sentido. Então, aí, cabe uma leitura atenta, porque o que vai pesar é a interpretação, né? Se a questão estiver explorando o sentido da conjunção. E é importante reconhecer também, porque se a questão estiver explorando a classe como um todo, né? Eu vou saber que a palavra por isso, né? É uma conjunção, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Diz assim: soa quando no fundo dos espelhos me é estranha e longínqua a minha face.
o vocábulo estranha. O vocábulo é a palavra, né? Então, está perguntando. Estranha deve ser classificado como? Então, veja bem. É importante lembrar que toda vida, né, nas questões de morfologia, nós devemos observar a quem a palavra está ligada, né? Porque dá para ir, inclusive, por eliminação, ó. Eu disse há pouco, os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais, eles estão ligados ao substantivo, né? Os advérbios estão ligados ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio, né? As preposições ligam termos. As conjunções ligam termos ou ligam orações, tá? Então, é a palavra estranha, né? Está se referindo a quê? Ó, soa quando no fundo dos espelhos me é estranha e longínqua a minha face. Então, estranha está caracterizando, assim como longínqua, né? Está caracterizando o substantivo face. Então, depois que eu sei que estranha se refere à face, tem como errar? Qual é o gabarito? Não tem para onde correr. É um adjetivo. Estranha é feminino. Aí a banca diz no grau normal. O que é no grau normal? Não, no caso do adjetivo, tá, gente? Ele vai ser com o grau do adjetivo, ele também, né, faz parte da flexão do adjetivo, claro. Então, o grau do adjetivo, ou ele é comparativo, tá? Porque se é uma palavra que serve para trazer uma característica, então, para que eu faça, tenha a noção de grau, então eu devo pegar dois substantivos, tá? E fazer uma relação entre eles. Por exemplo, vamos supor, para a gente entender o grau do adjetivo. Eu poderia dizer assim, Maria é tão estudiosa quanto Joana. Veja, é tão estudiosa quanto Joana. Então, veja, o adjetivo estudiosa, né, está fazendo referência a Maria e a Joana. Só que numa relação de igualdade. Eu estou dizendo que uma é tão estudiosa quanto a outra. Então, no caso do adjetivo, eu vou ter o grau comparativo ou vou ter o grau superlativo. Então, quando é que eu vou ter um comparativo? Quando eu estabeleço uma relação entre dois seres, que pode ser de igualdade, como essa que eu fiz agora, Maria é tão estudiosa quanto Joana, pode ser de superioridade, Maria é mais estudiosa do que Joana, e pode ser de inferioridade, Maria é menos estudiosa do que Joana. Veja, mas eu vou estar sempre fazendo, né, uma relação, uma comparação entre dois seres. Já no grau superlativo do adjetivo, veja que não tem história de aumentativo ou diminutivo, né? Porque não é uma palavra que nomeia, é uma palavra que caracteriza. Então, eu tenho que estabelecer uma relação entre dois seres para mostrar essa característica. Já no caso do grau superlativo, o que é a palavra superlativo? Está dizendo que eu vou, né, ou acrescer ou diminuir, tá? Essa característica relacionada, claro, a um substantivo. Então, o superlativo, ele pode ser superlativo relativo, que é quando eu faço a relação daquela característica, daquele ser com aquela característica a um grupo. Veja que eu não vou relacionar a uma pessoa, eu vou relacionar um grupo. Então, eu digo, ó, Joana é a mais inteligente da turma, ou Joana é a menos inteligente da turma. Então, é adjetivo, grau do adjetivo é superlativo relativo, em relação a um grupo. E o que é o grau superlativo absoluto? É quando eu não faço referência com nada, ó. Joana é inteligentíssima, tá? Então, veja que eu acresci, né,
sem fazer referência a nada. Isso é o superlativo absoluto, que pode ser analítico, usando duas palavras. Joana é a mais inteligente. E ponto. Absoluto. Analítico, porque eu usei duas palavras, ó, o advérbio para intensificar o adjetivo, mais inteligente. Mas eu poderia dizer na forma sintética, Joana é inteligentíssima. E o que é a forma sintética? É usando o sufixo, no caso aí, o íssima, né? Então, veja, por que que diz adjetivo feminino flexionado no grau normal? Porque a palavra não foi estabelecida aí estranha, né? Não estabeleceu nem uma relação de comparação, né? Nem uma relação, né, de superlativo, ok? Por isso, letra A. Próxima questão. A forma verbal conjugada em não voltarão a tratar daquelas coisas simples. Veja, verbo, as duas últimas questões são sobre verbo, porque é um assunto que requer todo um cuidado, né? Então, vamos só aqui explorar um pouquinho, tá? Para a gente entender. Ele diz, a forma verbal conjugada. O que significa uma palavra estar conjugada, né? Ela está aí flexionada em um tempo, em um modo, né? No caso aí, voltarão, que vai indicar o futuro, não é isso? Beleza. Então, quando eu conjugo o verbo, eu vou conjugar ou no modo, vou falar um pouquinho dos modos e dos principais tempos, tá, gente? Ou eu conjugo o verbo no modo indicativo, são 3 modos, ou no modo subjuntivo ou imperativo. O que significa cada um desses modos? O que é um modo? É a ação mental, é a maneira que eu vou pensar o verbo na hora de falar. Então, na minha fala, o que eu quero indicar? É certeza? Então, o modo é indicativo. É possibilidade? É dúvida? Então, o modo é subjuntivo. É uma ordem, um pedido? Então, o modo é imperativo. Vamos pegar aí o verbo voltar, está na questão. Veja, no modo indicativo, não voltarão a tratar daquelas coisas. Mesmo estando no futuro, mas indica, na minha ação mental, uma certeza. Quando eu digo assim, não voltarei a fazer tal coisa, eu estou certa, na minha fala, né, de que não farei aquilo. Já o modo subjuntivo, ó, talvez eu volte. Quando eu voltar, veja, eu estou, na minha fala, indicando uma possibilidade, né? E o que é um modo imperativo? É uma ordem, ou um desejo. Quando eu digo assim, volta fulana, eu estou ordenando, tá? A questão ainda explora, vocês vejam que nas alternativas nós vamos ter o modo indicativo e o modo subjuntivo. Então, já desmistificamos aí a questão dos modos. E os tempos, tá? No modo indicativo, nós vamos ter 6 tempos. O presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Professora, como é que eu faço a diferença? Olha o segredinho. Pensa no sentido de cada tempo desses. O que é o pretérito perfeito? Uma ação concluída, totalmente. Ó, eu fui, eu voltei. Então, é algo que já foi feito. O que é o pretérito imperfeito? É uma ação inacabada. Eu voltava, né? Então, ainda não está concluído. E o que é o mais que perfeito? É uma ação que foi concluída. Naquele instante, eu voltara da sua casa. Eu costumo dizer que, na prática, a gente nem usa o mais que perfeito. E quando a gente usa, as pessoas acham que está errado. Porque a gente costuma dizer assim, eu voltei nesse instante. Ou então, bem sertanejo mesmo, voltei em dagorinha. Né? A gente não diz eu voltara para dar essa ideia de instantaneidade. Né? Então, mas o mais que perfeito indica um fato que terminou naquele momento. E aí,
ainda no indicativo, nós teremos dois futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Como é que eu vou diferenciar, professora, um do outro? Futuro do presente é um futuro certo. Eu irei, eu farei, eu voltarei, eles voltarão. Ó, é uma certeza, né? E o futuro do pretérito é uma certeza, porque está no indicativo, mas que depende de uma condição. Eu voltaria, eu faria, se eu soubesse. Então, vejam, 6 tempos fazem parte do modo indicativo. No modo subjuntivo, só são 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Mas como é que eu sei a diferença, professora? Eles indicam possibilidade, ó. Talvez eu volte hoje na sua casa, presente. Se eu voltasse, pretérito imperfeito. É algo que poderia ter acontecido, né? Possibilidade do passado, no pretérito. E o futuro, quando eu voltar, uma possibilidade de algo que ainda está para acontecer. E o imperativo não tem tempo. Ou você dá uma ordem afirmando, ou você dá uma ordem negando. Eu já estou vendo que aí no chat todo mundo já acertou, né? O tempo é o futuro do indicativo. Isso mesmo, né? Gabarito, letra A. Tem alguém com o microfone ligado. Próxima e última questão. Tá mexendo no celular? Gente, já entendeu aí sobre a diferença dos tempos, né? Vamos para a questão 9. No trecho, Temer já preparava o terreno para debilitar programas voltados à agricultura camponesa. Observando a palavra destacada, que é quem preparava, né? Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta. Então, vamos lá, nós falamos dos tempos agora há pouco, né? O futuro composto. Primeiro, Flávia está perguntando, e o futuro composto? O que é composto? É aquele verbo, né, que ele é utilizado sempre com outra palavra, certo? Então, composto é um verbo que sempre eu uso ele junto de uma palavra, de um outro verbo. Por exemplo, tinha feito, aí, ó. Vamos pensar aqui em outro. No caso, aí seria um pretérito composto, né? Um futuro composto. Vou fazer, ó, né? Uma locução, né? Sempre indicando aí, né? No caso aí, as duas palavras, tá certo? A questão, né? 9, ela vai tratar da palavra preparar. No caso, tem o verbo auxiliar e o verbo principal, exatamente. É uma locução, né? Composto porque vai ser formado por 2 verbos, né? Então, gente, a questão 9, quando diz preparava, né? Então, vamos pensar, quem é o verbo preparar? Preparava indica uma ação que não foi concluída. Vamos supor, eu preparava a comida quando ele chegou. Eu ainda estava fazendo, né? Se fosse pretérito perfeito, eu preparei, já passou totalmente. Pretérito imperfeito, eu preparava. E pretérito mais que perfeito, eu preparara. Eu terminei de preparar agora. Então, aí, no caso, o que é que nós vamos ter? O emprego do pretérito imperfeito, do indicativo. Vai indicar o momento em que a ação ocorre aí no passado. Então, gabarito da questão, letra E, certo? Pretérito é imperfeito, né? Porque indica uma ação que não foi concluída totalmente, tá, gente? Veja bem, lembrando, vão seguindo o canal, tá? Nós começamos agora, não faz nem 10 dias que o canal está no ar, já tem algumas coisas lá, vai ter outras disponíveis, Carol, a frequência, outras disponíveis, acompanhe a sequência, se vocês se inscreverem, toda vida que chegar um vídeo novo lá, vocês vão receber a notificação, né? É interessante porque aí vocês já ficam acompanhando, revisando os estudos, né? Depois também nós vamos ter momentos, né, de aula, de correção de provas, de aulas lá ao vivo também para vocês, tá bom?
Foi? Oba, muito bem, Alana. Compartilhe agora para um amigo. Olha, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá bom?